A menor produção de laranja na Flórida, numa série histórica de dados de mais de 80 anos, poderia se tornar a grande oportunidade para produtores brasileiros, mas são os mexicanos que devem se beneficiar. Segundo a Citrus BR, a escolha do concentrado mexicano em detrimento ao brasileiro é uma questão comercial. Vamos falar agora ao vivo com o diretor executivo da Citrus BR, Biapaba Neto. Oi, Biapaba, bom dia. Seja bem-vindo aqui à nossa edição do Bem da Terra nesse início de semana. E a minha primeira pergunta justamente é sobre essa escolha comercial dos Estados Unidos, já que seria uma importante fatia de mercado para os produtores brasileiros, mas, na verdade, os mexicanos aí que devem se beneficiar com toda essa situação comercial. O que acontece de fato? Bom dia para você. Bom dia, Renata. Mais uma vez, um prazer estar com vocês aqui no Terra Viva. Bem, Renata, a questão é a seguinte, não é que os mexicanos eles vão se beneficiar. Eles já têm se beneficiado já há alguns anos. O que a gente viu agora em meados de maio foi realmente uma situação um pouco esdrúxula. Uma das principais marcas de suco da Flórida, a Florida's Natural, que foi uma marca que cresceu com um conceito de apenas vender suco feito com laranja da Flórida, ou seja, um suco como se chama Buy American, né? Feito só com laranja da Flórida. Essa marca ela anunciou que vai passar a comprar suco concentrado do México por duas razões. A primeira delas é, como você colocou, a safra da Flórida ela é muito pequena, então hoje em dia ela não é capaz de fazer frente ao seu próprio mercado, o mercado interno americano. E o segundo é que o suco mexicano ele tem uma preferência tarifária em relação ao suco brasileiro. O suco brasileiro, para entrar no mercado mexicano, ele paga uma tarifa de $415,86 por tonelada, que é uma tarifa bem salgada. A gente pensando aí que nos últimos anos as cotações da bolsa não passaram aí de $1.800. Sempre está um pouquinho melhor, mas nos últimos anos não passou disso. Então, quer dizer, é um valor muito grande. E agrava a situação, Renata, uma determinação da Receita Federal do Brasil por conta de uma solução de consulta interna, que é uma interpretação da regra, vamos colocar assim, que tem cobrado das empresas exportadoras brasileiras uma tarifa de 34% sobre o imposto pago ao governo americano. Isso tem desestimulado as empresas brasileiras, tem trazido insegurança jurídica para o setor e tem entregue aí de bandeja o mercado para os mexicanos. Ou seja, toda essa questão tarifária é, de fato, então, também o que tem barrado. Como é que você vê um modelo ou uma articulação para tentar solucionar? Como é que a Citrus BR vem trabalhando nesse sentido, Biapaba? Bem, o primeiro ponto, Renata, que acho que é importante para todos os setores, e isso não é uma prerrogativa do setor de suco de laranja, é não exportar imposto. Isso é um ponto básico para todo o país que quer ser um grande exportador, e o Brasil é um grande exportador e, acredito eu, queira se manter dessa forma. Então, a gente tem conversado com a Receita Federal, eles perceberam que, enfim, que alguns ajustes precisam ser feitos, a gente tem conversado, eles têm sido abertos para o diálogo, a gente acredita que, enfim, que pode acontecer uma revisão nesse sentido. Agora, de qualquer jeito, o que ficou para trás, Renata. Assim, quer dizer, o mercado que a gente perdeu, vai ser muito difícil a gente recuperar dos mexicanos, esse mercado ganho para os mexicanos, nessas condições. Então, é urgente que aconteça essa evolução, que se pare essa cobrança indevida sobre o suco de laranja brasileiro, e aí depois um outro passo seria aí uma aproximação com o governo americano para futuramente a gente conseguir uma tarifa um pouco mais amigável, não só para o produto, para o suco de laranja, mas para outros produtos também. É muito difícil, a gente tem consciência disso, mas o fato é que hoje quem paga mais caro é o consumidor americano. Entendi. Agora, em relação, por exemplo, ao que você falou, o que perdeu, então, está perdido. Quem quer ser um grande exportador não deve cobrar essa tarifa, né, de exportação, porque, de fato, desestimula. Agora, quais são as reais oportunidades que o Brasil ainda tem de mercados, de outros mercados, para a gente tentar equilibrar e que vocês também já têm isso no estudo, no radar, Ibiapaba?
Bem, a grande novidade desse ano, Renato, é o mercado chinês. A gente já falou aqui algumas vezes sobre ele, e neste ano safra, que é um ano safra bem complicado aí por conta de uma oferta de fruta muito restrita e, por consequência, uma oferta de suco também restrita, ainda assim o mercado o mercado chinês, ele tem avançado bastante. Neste ano, as exportações para a China, elas totalizam praticamente 8% nos 10 primeiros meses deste ano safra 21/22, está pertinho de acabar, e ao que tudo indica, ele deve fechar mais ou menos ao redor de 8%. O que a gente pensa, o que significa uma participação de 8% da China? É mais do que o dobro do ano passado. O ano passado, no ano safra passado, a China finalizou aí com mais ou menos quase 4%, e esse ano ela está indo para 8%. A gente espera que isso seja um começo de um ponto positivo, né, de uma curva positiva, de um ciclo positivo para o mercado chinês, que é tão importante. Sempre foi uma grande esperança para o setor de suco de laranja, que é muito concentrado na Europa, é muito concentrado nos Estados Unidos, e aí uma saída para a Ásia seria muito bom. Excelente. A gente vê, né, importantes commodities, a gente teve a questão de carne suína, principalmente, mas isso em função de PSA, enfim, da peste suína por lá, que agora, ao que tudo indica, já está muito num nível aí de totalmente recomposição do plantel. Mas, claro, quando a gente vê também exportação de soja, agora milho deve entrar, assim, é o que a gente já vê com importantes analistas, né, e com todos os órgãos aí também federais de ambos países, e que o milho deve também significar ali uma importante entrada para o mercado chinês. E, claro, a gente escutando do suco de laranja também acaba sendo um mercado, porque ali é uma população que tende a crescer muito, como a gente sempre fala, acaba sendo uma ponte para outros mercados ali também. Então, esses 8%, né, é o que você falou, já é o dobro do que foi o ano passado, e a tendência é continuar, então, nesse movimento, é o que é aguardado. Então, e eles têm tido esse apreço pelo nosso suco de laranja, então, em Ibiapaba? É isso, Renata. A gente acredita que o mercado chinês ele tem muito para crescer, principalmente porque, além de muita gente, existe uma classe média em expansão. E conforme essa classe média ela cresce, e vamos combinar, a classe média na China, ela daqui a pouco já tem mais ou menos o mesmo tamanho da classe média na Europa. Claro que não é o mesmo poder aquisitivo, mas ainda assim é uma classe média em expansão de renda. E isso é muito importante porque o suco de laranja, ele é um produto que ele entra um pouco depois no consumo, porque primeiro as pessoas elas passam a comer carnes mais nobres, e aí devagarzinho eles vão entrando com o suco de laranja, ali, principalmente no café da manhã, à medida que esses mercados passam a ocidentalizar os seus hábitos. E aí a gente vê com muita esperança esse mercado, mas a gente tem que abrir novos mercados, sim, estamos trabalhando para isso. Agora, Renata, a gente não pode entregar de bandeja os nossos mercados para os concorrentes. Excelente, muito bom você pontuar isso, e a questão de ficarmos em cima, sim, da questão dessas tarifas aí de exportação. Obrigada, Ibiapaba, até uma próxima oportunidade.